A regra de ouro lograria o mesmo propósito. Vou voltar à frase anterior. Este é o caminho. Mais para. Desculpa. Para nós é muito mais fácil falar com as pessoas quando elas se aproximam do que quando temos que nos acercar dela. Aquelas pessoas que sentem atraídas para mim ou estão genuinamente interessadas em alguma faceta da paz, ou simplesmente têm uma viva curiosidade. Em ambos os casos, trata-se de gente de grande valia. Tenho então a oportunidade de compartilhar com eles minha mensagem de paz que diz em uma frase: este é o caminho da paz, vence o mal com o bem, a falsidade com a verdade e o ódio com o amor. A regra de ouro lograria o mesmo propósito. Não há nada novo a respeito, exceto colocá-la em prática. Mas eu considero uma lição atual, portanto se tornou a mensagem de minha peregrinação de paz. Por favor, não digam levianamente que estes são apenas conceitos religiosos e não práticos. Essas são as leis que governam a conduta humana, as quais se aplicam tão rigidamente como a lei da gravidade. Quando passamos por altos Quando passamos por alto estas leis, em qualquer condição da vida, resulta o caos. Através da obediência a elas, este nosso mundo entrará em um período de paz e de riqueza de vida que vai além de nossos mais profundos sonhos. A palavra. Elisa, como eu achei interessante esse início da leitura hoje, né? Porque do jeito que ela fala, se a gente parar e analisar o que a gente faz aqui, né? Achando que não tem repercussão, que precisa ir atrás de alguém, às vezes, para fazer alguma coisa, para levar alguma nova ideia, para divulgar, mas a gente quer irradiar amor, então como é que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que ela fala, igualzinho com as pessoas, né? Porque ela não tinha, embora ela tenha uma espiritualidade absurda, ela não tinha noção de espiritualidade como a gente tem atualmente, né? Desse intercâmbio, dessa ligação. A gente faz a dinâmica vou dizer nem igual, semelhante, é igualzinha. Você fala e aquilo vai atraindo as pessoas, seja por curiosidade, como ela mesmo fala aqui, porque se interessa pelo que está, ou porque fica curioso. É exatamente o que a gente faz aqui. A gente vai lendo os livros, vai fazendo as irradiações, e, de fato, a gente não tem a menor ideia de qual a dimensão que a gente pode atingir, pode chegar tão longe, a gente consegue emitir os nossos pensamentos, as radiações aqui. E nesse deixar que o vento leve, né, as nossas ideias, o que a gente fala aqui, comenta, discute, lê, pensa, vai passando pelos espíritos, né, e também por encarnados, né, através de intuição, e vai despertando neles alguma coisa, nem que seja curiosidade. E começando pela curiosidade, proporciona a cada um desses seres, né, a oportunidade de repensar algo. Então ela vai escrevendo a regra de ouro, ela vale para a gente na medida exata com que ela descreve para o trabalho que ela começou a realizar. E nisso eu sinto uma sintonia muito grande, porque apesar de, em outro país é uma coisa totalmente diferente, o trabalho é exatamente o mesmo. A Peregrina começou de um dia para a noite, se a gente pode dizer assim, pela própria história dela, a fazer exatamente um trabalho que na cabeça dela tinha um objetivo maior, mas que na essência é exatamente o que a gente faz aqui. Que todo mundo começou mais ou menos do mesmo jeito, alguém ouviu falar, alguém convidou e veio
para ver qual era daquilo e sentiu uma integração e começou a participar, muitas vezes até achando que não sabe bem o que está fazendo aqui, mas é exatamente o que ela faz. Então, se a gente pegar aqui, não vou nem contar os desencarnados, que a gente não tem ideia de quantos são, mas mesmo os encarnados, o dia que tem 10, são 10 peregrinas da paz. O dia que tem 5, são 5 peregrinas da paz. O dia que tem 1, é uma peregrina da paz. São sempre peregrinas da paz. O mesmo propósito, o mesmo trabalho, a mesma dinâmica, só que de forma diferente. Excelente reflexão, Silvio. Eu concordo. Cada um numa intensidade, num nível, mas é isso, a gente vai soprando ao vento e vai chegando nos lugares, né? E não só tocando as pessoas a que chega, mas eu penso muito no quanto afeta nós mesmos, né? E à medida que também vai nos tocando, como a cada dia a gente consegue ficar mais consciente e mais atento aí no nosso dia a dia. A palavra-chave de nossos tempos é prática. Nós temos toda a luz de que precisamos, temos apenas que pô-la em prática. Eu não caminho com a energia da juventude, trata-se de uma energia melhor. Caminho com a energia infinita da paz interior, a qual nunca se esgota. Quando nos tornamos um meio pelo qual Deus trabalha, já não há limitações, porque Ele faz o trabalho através de nós. Somos meramente instrumentos, e o que Deus pode fazer é ilimitado. Quando trabalhamos para Ele, já não lutamos nem nos esforçamos. Ficamos calmos, serenos e sem pressa. Minha peregrinação não é uma cruzada que implica violência. Não se trata de forçar as pessoas a algo. Ela é uma aprazível viagem de oração e exemplo. Minha caminhada é, antes de tudo, uma oração pela paz. Quando entregamos nossa vida como uma oração, intensificamos a oração além de toda medida. Ao compreender esta peregrinação, não penso em mim como um indivíduo, senão como a personificação do coração do mundo que está implorando pela paz. A humanidade, com passos titubeantes e temerosos, caminha no fio entre um caos impenetrável e um novo renascimento, enquanto grandes forças a empurram para o caos. No entanto, há esperança. Vejo a esperança no incansável trabalho de algumas poucas almas devotas. Vejo a esperança no real desejo de paz no coração da humanidade, ainda quando a família humana busca a paz tateando cegamente e sem saber o caminho. Minha peregrinação é uma oportunidade para falar com meus semelhantes sobre o caminho da paz. É também uma penitência, seja lá pelo que for que eu haja contribuído, por ação ou omissão, para a trágica situação do mundo de hoje em dia. É uma oração para que este nosso mundo, cansado da guerra, encontre de alguma forma o caminho da paz antes que chegue um holocausto. Minha missão é promover a paz ajudando os outros a encontrar a paz interior. Se eu pude encontrá-la, vocês também podem. A paz é uma ideia para a qual é chegado o momento. Só desce um pouquinho, Luísa. Um pouquinho. Aqui. Quando ela diz aqui... Minha peregrinação, portanto, também a penitência, oração, missão... Isso. Aqui, esse aqui. Veja a esperança no incansável trabalho de algumas poucas almas devotas. Veja a esperança no real desejo de paz no coração da humanidade.
ainda quando a família humana busca a paz, tateando cegamente, sem saber o caminho. Esse sem saber o caminho, isso é uma coisa que tem... Não é, veio preocupar, mas não é preocupar, não. É que vem, assim... Acho que o tema em si vem trabalhando a minha cabeça, ultimamente, cada vez com mais força, que é ser que eu tenho até enchido um pouco o saco de vocês com isso, com a coisa do olhos de ver e ouvidos de ouvir. É tanta oportunidade que está sendo dada para a gente pelos meios mais assim inusitados. Tem lições que eu tenho aprendido com desenho animado, com filme, com livro, com as coisas realmente totalmente fora do esperado. E isso eu tenho certeza que tem acontecido para todo mundo. E eu acho que, na minha opinião, é o início do fim da divisão, da segregação. Quem é budista só pode seguir a forma que os budistas fazem. Quem é católico só pode fazer do jeito que o padre fala. Quem é espírita só pode adquirir conhecimento se for através de um livro espírita, porque os espíritas é que conhecem o mundo espiritual. Se for muçulmano, tem que ser só o que fala no Alcorão. Ao judeu, tem que ser o Torá. Eu acho que essa é uma lição que a espiritualidade tem demonstrado para a gente, que não existe forma certa, não existe modelo certo. Existe a informação, existe o conhecimento que nós precisamos acessar, precisa a moralidade que a gente precisa alcançar, o afeto, os sentimentos, trabalhar os sentimentos. E isso é feito sobre qualquer forma. Eu tenho me batido muito nisso. Todas as formas... Tem uma música de todas as formas de amor vale a pena. E é exatamente isso. A gente precisa se abrir cada vez mais, ter aquele ouvido cada vez maior para ouvir tudo, para saber decidir não pelo que é pregado, mas pelo que se sente ao ouvir ou a ter contato com aquilo. É o seu coração. Então, acho que a gente precisa mudar, até não é ter os olhos de ver e ouvidos de ouvir, é o coração de sentir verdadeiramente. Se o nosso coração sorrir, seja lá um muçulmano, um judeu, um católico, um espírita que esteja falando, se o que ele falou te toca o coração, pega e guarda. E, se possível, compartilha. Isso, para mim, eu vou repetir, é o início do fim dessa segregação moral e religiosa que a humanidade vive. Daqui a pouco, todo mundo vai entendendo que não tem que ser nem ligado à religião. Pode ser um texto de qualquer coisa, uma tese de doutorado, de mestrado, mas ter ali uma ciência moral, um carinho, um amor, um afeto, uma fraternidade que você não vai encontrar nem no texto mais religioso da sua vida. Continuando. Comecei minha peregrinação em 1º de janeiro de 1953. É uma espécie de aniversário espiritual para mim. Foi um período em que me fundi com o todo. Já não era mais uma semente escondida sob a terra. Senti-me como uma flor estendendo-me facilmente para o sol. Neste dia me tornei uma peregrina que confiava na bondade dos demais. Seria uma peregrinação empreendida à maneira tradicional, a pé e com fé.
Deixei para trás todas as pretensões de nome, história pessoal, posses e afiliações. Seria uma jornada gloriosa. O lugar de nascimento da peregrinação foi no desfile do Torneio das Rosas em Pasadena, Califórnia. Caminhei à frente da fila que marchava, falando com as pessoas e distribuindo mensagens de paz. Observei que o espírito festivo não diminuía o genuíno interesse na paz. Quando havia percorrido pouco mais da metade do caminho, um policial colocou a mão em meu ombro e pensei que ia dizer-me para sair da fila do desfile. Em troca, me disse: "O que necessitamos são milhares como você." O que se passou no princípio na área de Los Angeles foi quase milagroso. Todos os canais de comunicação estavam abertos a mim para minha pequena mensagem de paz. Passei horas sendo entrevistada por repórteres de jornais, sendo fotografada pelos seus fotógrafos. A história da peregrinação, inclusive minha fotografia, saíram em todos os serviços de comunicação. Além de fazer os programas de televisão ao vivo, passei horas gravando para os noticiários de rádio e televisão. Os jornais de todas as partes, desde Los Angeles até San Diego, estavam interessados. Em San Diego, fiz um programa de televisão e 4 de rádio. O chefe do Conselho de Igrejas de San Diego aprovou minha mensagem e minhas 3 petições que foram amplamente difundidas nas igrejas. Quando não estava no caminho, estava falando e reunindo assinatura para as 3 petições de paz que levava comigo. A primeira era uma carta súplica pela paz imediata na Coreia. Dizia: "Que cesse a matança na Coreia. Depois que se trate esta situação de conflito de acordo com os únicos princípios que podem resolvê-la, vencendo o mal com o bem, a falsidade com a verdade e o ódio com o amor." A segunda petição se dirigia ao presidente e aos líderes do Congresso, solicitando a instalação de um departamento de paz. Dizia: "Este é o caminho da paz, vence o mal com o bem, a falsidade com a verdade e o ódio com o amor. Pedimos que se estabeleça um departamento de paz com um secretário de paz que aceite estes princípios, e para que todos os conflitos no interior e no estrangeiro recorram a este departamento de paz." A terceira petição era uma súplica às Nações Unidas e aos líderes do mundo pelo desarmamento mundial e a reconstrução. Se desejam encontrar o caminho da paz, é necessário vencer o mal com o bem, a falsidade com a verdade e o ódio com o amor. Pedimos-lhes que nos libertem da carga destruidora do armamento. Liberem-se do ódio e do temor, para que possamos alimentar os famintos, melhorar nossas cidades destruídas e experimentar uma riqueza de vida que só poderá acontecer num mundo que se encontre desarmado e alimentado. Reuni as petições assinadas por indivíduos, grupos em prol da paz, igrejas e organizações ao longo de minha rota de peregrinação, guardando-as em uma pasta que levava para este fim. Apresentei-as a oficiais tanto da Casa Branca como das Nações Unidas, ao terminar minha primeira caminhada pelo país. Sou grata porque minha primeira petição, que cesse a matança na Coreia, tenha sido ao menos parcialmente garantida antes de terminar meu primeiro ano. Em Tijuana, México, justo ao cruzar a fronteira de San Diego, fui recebida pelo prefeito e ele me deu uma mensagem para levar ao prefeito da cidade de Nova York. Levei também uma mensagem dos índios da Califórnia aos índios do Arizona. Ao passar por San Diego, naquele primeiro ano, tive a ocasião de falar em público. Um professor do 2º grau se aproximou de mim na rua e me perguntou se eu poderia dar uma palestra em sua classe.
Disse-lhe com toda a franqueza que, como peregrina de paz, nunca havia falado antes a um grupo. Assegurou-me que ia me sair bem e só me pedia para responder às perguntas dos estudantes. Aceitei. Se temos algo que vale a pena dizer, podemos dizê-lo. De outra maneira, para que quereríamos falar? Não tenho nenhum problema para falar em grupo. Quando nos rendemos completamente à vontade de Deus, o caminho parece fácil e alegre. Só antes de nos termos rendido completamente é que o caminho parece difícil. Quando falo, a energia flui através de mim, como a eletricidade flui através de um cabo. No princípio, meus compromissos para dar conferências frequentemente eram acertados no momento. Ao passar por uma escola, o diretor saiu e me disse: meus alunos a estão vendo pelas janelas. Se quiser vir falar com eles, poderia reuni-los no ginásio. E assim fui. Certa vez, ao meio-dia, um senhor de um dos clubes cívicos se aproximou e me disse: meu conferencista faltou. Você poderia dar-nos uma palestra durante o nosso almoço? Foi o que fiz em seguida. Nessa mesma tarde, um professor universitário, de passagem para sua classe, me deteve e perguntou: poderia levá-la até meus alunos? E falei ante este. Depois à noite, um sacerdote e sua esposa, que iam a uma ceia em sua igreja, me detiveram e disseram: aceitaria vir cear conosco e dirigir-nos algumas palavras? E fui. Eles também me deram um lugar para passar a noite. Tudo isso se passou enquanto caminhava um dia sem nenhum compromisso prévio. Agora ando muito ocupada falando em prol da paz nas universidades, cursos de segundo grau, nas igrejas, assim por diante. Mas sempre estou felizmente ocupada. Meu lema de primeiro, primeiro tem me permitido atender meus compromissos para falar, manter minha correspondência em dia e também caminhar um pouco. Uma vez em Cincinnati, dei 7 sermões em 7 diferentes lugares de cultos religiosos em um dia. Nesse domingo em particular, deixei o dia livre para os pregadores locais. Nunca permito coletas nas reuniões que realizo. Nunca aceito 1 centavo pelo trabalho que faço. Qualquer dinheiro que me mandam pelo correio é empregado para divulgar minhas publicações, as quais são enviadas sem despesa alguma a qualquer um que as solicite. A verdade é uma pérola sem preço. Não se pode obter a verdade comprando-a. Tudo o que se pode fazer é um esforço para alcançar a verdade espiritual. E quando se está pronto, será dada gratuitamente. A verdade espiritual também não deveria ser vendida, para que o vendedor não se prejudique espiritualmente. Perde-se qualquer contato espiritual no momento em que se o comercializa. Aqueles que possuem a verdade não a estariam embrulhando e vendendo, donde se conclui que aquele que a vende realmente não a possui. No início, pensei que peregrinar poderia acarretar algumas privações, mas estava determinada a viver a nível de necessidade, isto é, não queria mais do que necessitava enquanto tantos tinham menos do que necessitavam. A penitência é a vontade de passar pelas adversidades para lograr um bom propósito. Estava disposta. Quando chegaram as adversidades, eu estava acima delas. Em lugar de penúrias, encontrei um maravilhoso sentimento de paz e alegria, a convicção de que estava seguindo a vontade de Deus. Bênçãos em lugar de adversidades, foi o que eu encontrei. Recordo que minha primeira lição de peregrinar foi a lição do receber. Estivera acostumada a dar por muitos anos e necessitava aprender a aceitar com tanta afabilidade como fora capaz de dar, a fim de proporcionar ao companheiro a alegria e a bênção de dar. É tão lindo quando se vive para dar. Para mim é a única forma de viver, pois à medida que se dá, se recebem bênçãos espirituais.
Tive provas muito severas no princípio de minha peregrinação. A vida é uma série de provas. Depois de passarmos pelas nossas, retrospectivamente as veremos como boas experiências. Gostei de ter vivido essas experiências. Se temos uma atitude positiva e carinhosa com os seres humanos, não os temeremos. O amor perfeito elimina todo medo.